Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para comentar o que é que não muda na redação da UERJ. Muitos de vocês ficam super apreensivos, questionando se essa é uma redação mega diferente daquilo que vocês já fazem normalmente, se é preciso mudar completamente o tipo de redação que você já está acostumado a escrever. Então esse vídeo é para te tranquilizar, para você perceber que, é claro, vão existir algumas modificações, mas a base, tudo aquilo que você já sabe, que você vem estudando ao longo dos anos, não vai ser jogado fora, você vai continuar fazendo o que você já sabe fazer. Então repara, o primeiro ponto que eu vou destacar para vocês sobre o que não muda é o tipo textual. A sua redação continua sendo uma dissertação argumentativa. O que isso significa? Significa que você precisa continuar construindo um texto que se organiza em introdução, desenvolvimento, conclusão, e essas etapas continuam sendo realizadas da mesma forma como você realizava antes quando você estava estudando para outras provas. Por exemplo, na sua introdução você mantém a contextualização, você mantém a sua tese, não vai modificar a etapa da introdução, você vai simplesmente alterar um pouco a forma como você vai apresentar essas suas ideias. Não precisa fazer os mesmos recursos que você, lançar mão dos mesmos recursos que você utilizava antes. Você pode fazer de uma maneira um pouquinho diferenciada, que a gente vai comentar no próximo vídeo. Mas você vai continuar executando essas tarefas, essas etapas que você já conhece, já sabe. No seu desenvolvimento, você continua fazendo tópico frasal e fundamentação. É essencial que essa organização não se perca. A sua conclusão também é super necessária. A gente precisa fazer aí a retomada da tese, a gente precisa dar um efeito de circularidade para o nosso texto. O que não vai existir é a proposta de intervenção. Continuando, a dimensão do seu texto, ela não se altera também. E na UERJ, você continua levando isso a sério. E agora com muito mais intensidade, porque o mínimo realmente é em torno de 20 linhas. E o máximo, 30 linhas, assim como também acontece em outras provas. O tempo, ninguém vai contar, vai administrar o tempo da redação para você, isso é uma tarefa sua. A prova da UERJ ela é um pouco mais tranquila no que diz respeito à quantidade de questão que você tem para fazer no mesmo dia da redação. Porém, é ideal que você não ultrapasse 1h30 na feitura da sua redação, porque você precisa responder aí as questões discursivas, são textos também, em que você vai precisar escrever, redigir aí a sua resposta, não é simplesmente uma resposta que se organiza em tópicos, vocês sabem, precisa escrever ali discursivamente a sua resposta, então também consome um certo tempo. Para que você consiga fazer a sua redação com tranquilidade, tenta se organizar para fazer em 1h, 1h30. Outro tópico que se mantém na prova da UERJ é a pertinência ao tema. A UERJ ela vai fornecer um tema para você e você precisa respeitar os limites, respeitar o comando, respeitar os pressupostos do tema. O desenvolvimento da argumentação é outro ponto essencial e nesse caso, às vezes pode parecer um pouco assustador por conta do tipo de tema que a UERJ propõe, um tema mais reflexivo. Talvez algumas pessoas imaginem que por ser um tema um pouquinho mais reflexivo, a necessidade da argumentação, ela talvez não seja tão cobrada, ou que você possa fazer um texto um pouco mais abstrato e expositivo, e não é isso. Você precisa continuar argumentando como você já sabe argumentar e já executou nas outras redações. Isso é essencial que vocês não abram mão. O texto de vocês precisa ser argumentativo, é preciso ter um raciocínio, é preciso ter defesa de ideias sobre um posicionamento. Outra coisa que não muda e que eu gosto de analisar junto é coesão e periodização, porque a gente está falando de você conseguir fazer um uso das palavras do seu texto sem repetir vocabulário excessivamente e sem construir um texto truncado. Então a gente está falando do uso de conectivo, o uso dos sinônimos, hipônimos, hiperônimos, realização de anáfora e catáfora, a preocupação com a maneira como você vai construir, articular as ideias diz respeito a essa avaliação e ela se mantém na prova da UERJ. E por fim, a questão da modalidade escrita. Na prova da UERJ, como a gente não tem uma avaliação por critérios, essa questão da modalidade, ela se torna um pouco diferente no sentido de que não tem como eu medir por critérios, mas o rigor na avaliação da modalidade escrita
se mantém. Você também tem um cuidado aí a banca da UERJ tem um cuidado em avaliar as vírgulas, avaliar as crases, as concordâncias, as regências. Não é uma prova em que há uma flexibilidade muito grande com relação ao desrespeito à norma gramatical. Portanto, continua sendo um critério com o qual você precisa se preocupar. Tendo em mente que todos esses conteúdos já são conhecidos por vocês já praticam isso durante a feitura das redações, eu tenho certeza que agora vocês estão um pouco mais tranquilos, sabendo que não precisa mudar muito. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.